Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos continuar com nossa aula do capítulo 5. Lembrem-se que paramos na página 82 e vamos retornar agora da página 83 falando sobre dinâmicas demográficas. Então peguem um livrinho de vocês na página correta e vamos iniciar a nossa aula. O que são dinâmicas demográficas? É essa variação demográfica de crescimento ou diminuição da população de um local. A gente vai ter nesse meio um conceito chamado crescimento vegetativo ou natural, que é a diferença da taxa de natalidade para a taxa de mortalidade. Por exemplo, se nasceram no ano de 2020, na cidade de Solonópolis, 100 crianças e morreram nesse mesmo ano 50 pessoas na cidade, a gente vai ter um crescimento vegetativo positivo de 50 pessoas. Por quê? Diferenciando a natalidade e a mortalidade, a gente vai ter um saldo positivo de 50 pessoas. Logo, o crescimento vegetativo da cidade vai ser positivo em 50 pessoas. Alguns países apresentam a taxa de fecundidade inferior a 2, o que faz com que seja possível uma queda populacional. E uma forma de equilibrar a densidade demográfica para que não diminua naquele período a quantidade de pessoas de um país é a imigração. Lembra que a gente falou dos imigrantes anteriormente? Então, o crescimento demográfico apresenta diversos fatores. A gente tem os fatores naturais, que é o crescimento vegetativo, e temos também os fluxos migratórios. Esses dois fatores irão contribuir para o crescimento demográfico de uma localidade. A imigração, como já vimos, é um fator histórico de crescimento demográfico. Por exemplo, na América Latina, após a independência e a abolição da escravatura, a gente vai ter um incentivo forte à vinda de imigrantes para o Brasil, porque necessitava-se, segundo os governantes, de mão de obra. Ah, professor, mas o Brasil não tinha população suficiente? Claro que tinha, só que grande parte dos industriais e daqueles fazendeiros que agora não tinha mais os escravos, não aceitava pagar para os escravos trabalharem para eles. Então, houve um investimento muito forte por parte do governo na imigração. Então, muitos europeus vieram para o Brasil para assumir os lugares de trabalho antes ocupados pelos escravizados, só que a partir de agora com um salário remunerado. E esse crescimento demográfico com base no fluxo migratório, ele vai ocorrer fortemente até a década de 30. A partir da década de 30, a imigração vai perder bastante força. Os países europeus e asiáticos, por exemplo, farão restrições para emigração. Ou seja, eles proibirão, por exemplo, a saída dos seus cidadãos para outros países. Da mesma forma também que a partir desse período aqui no Brasil, pegando um exemplo, vamos ter uma forte política anti-imigratória, ou seja, vai acabar esses incentivos que haviam antes para a vinda de imigrantes. E a partir desse momento a gente vai ter fatores internos como o crescimento vegetativo como o principal fator que vai guiar a evolução, ou seja, o crescimento demográfico da população brasileira. E nesse ponto, vocês podem acompanhar no livro, aí na página 97, a gente entra na chamada transição demográfica, que segundo o livro é um período de crescimento populacional a partir da diminuição das taxas de mortalidades seguidas por uma redução mais tardia da taxa de natalidade. Vamos entender isso melhor. Peguemos esse gráfico. A gente percebe que na primeira fase, tanto a taxa de mortalidade quanto a taxa de natalidade estão em alta. Na segunda parte, a gente vai ter uma queda da mortalidade, que é como eu falei lá no parágrafo anterior, que tem no livro de vocês. Então, essa queda de mortalidade vai se dar devido ao maior acesso ao saneamento básico, às vacinas, os postos de saúde, ou seja, avanços na área da medicina. Na terceira fase, a gente vai começar a ter uma queda de natalidade, que ela vai se dar mais tarde do que essa segunda fase. Por quê? É quando as pessoas vão ter acesso à educação, planejamento familiar, métodos anticoncepcionais, um elevado custo de vida presente nas cidades, e o estabelecimento da mulher no mercado de trabalho. Tudo isso é colaborar para que diminua as taxas de natalidade, consequentemente, as taxas de fecundidade. Observe que lá na segunda fase, quando ocorre a queda da mortalidade, a gente vai ter um aumento muito grande nesse crescimento vegetativo, porque a taxa de mortalidade vai diminuir, enquanto que a taxa de natalidade ela vai continuar. Então, consequentemente, esse crescimento demográfico vai ser positivo e por muito tempo. Então, na terceira fase, com a queda da natalidade, a gente vai ter a diminuição
desse crescimento populacional, o que vai findar na chamada quarta fase, que vai ser uma fase de equilíbrio, onde teremos tanto a taxa de natalidade quanto a de mortalidade baixas. Peguemos, por exemplo, o Brasil, Argentina, Chile e México, que são países da América Latina que têm a queda na taxa de mortalidade a partir da metade do século XX, que é quando se dá um grande avanço da urbanização e da industrialização desses países. Então teremos um grande aumento de natalidade, ou seja, um aumento dessa densidade demográfica, que a partir de 1970 e 1990 começa a cair, porque é quando eles começam a entrar nessa terceira fase da transição demográfica, ou seja, o crescimento demográfico começa a perder o fôlego. Peguemos, por exemplo, esse mapa do livro de vocês, da página 86, em que demonstra, né, a nossa América do Sul e as taxas de crescimento populacional, ou seja, crescimento demográfico em 2017. E a gente tem o exemplo aí de Brasil, Argentina e Chile, que tem taxas semelhantes, ou seja, estão na faixa de 0,71 a 0,95% de crescimento populacional ao ano. Enquanto que a gente pega a Bolívia, por exemplo, que está passando por esse processo de transição, especificamente na segunda fase, que tem um crescimento populacional de 1,5 a 1,7% ao ano. Se a gente pegar alguns países desenvolvidos da Europa, por exemplo, a gente pode ter taxas de crescimento populacional negativas por ano, ou seja, a gente tem a diminuição da população de localidade naquele ano. Isso porque a gente vai ter a mortalidade superando a natalidade, as pessoas têm menos filhos, né? E a gente vai ter a taxa de mortalidade superando a taxa de natalidade. Entretanto, isso traz um problema para alguns países europeus, que é a falta de mão de obra e o aumento de gastos. E para tentar solucionar tais problemas, eles têm apresentado algumas medidas de incentivos, como por exemplo, licença maternidade de mais de um ano, que seria uma forma de tentar fazer com que as mulheres tenham mais filhos, né, através dessa licença maternidade. Alguns países da Europa, principalmente dos países nórdicos, têm políticas de incentivos a isso. Mas outra possível solução para esse caso, gente, é o estímulo à imigração, porque se as pessoas chegam, são mão de obras novas, são mais pessoas para trabalhar, por exemplo. Entretanto, a gente vê em muitos países desenvolvidos uma certa restrição e muita xenofobia, que é o avesso, o ódio ao estrangeiro, né, sendo praticado. E para finalizarmos, a gente vai falar de estrutura etária da população. O que é uma estrutura etária? Ela geralmente é apresentada através de uma pirâmide etária, que nos faz perceber o envelhecimento populacional de determinado lugar. Ela é dividida geralmente em gênero, lado a lado. No eixo vertical teremos apresentadas as idades dessa população. Na base, por exemplo, teremos a população jovem, né, mais ou menos de 0 a 19 anos. No topo, a gente vai ter a população dos idosos, geralmente acima de 60 anos. E vamos ter aí no meio a chamada população adulta, que é entre 20 e 59 anos. E essa pirâmide geralmente é associada ao grau de desenvolvimento. Nos países mais desenvolvidos, a gente vai ter uma base mais estreita e o topo mais largo. Ou seja, a gente vai ter um menor número de natalidade, porque como eu falei anteriormente, as pessoas têm menos filhos, enquanto que o topo é mais largo, porque significa que a qualidade de vida é alta, porque as pessoas estão vivendo mais. Já nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, por exemplo, a gente vai ter a base mais larga, porque representa a maior quantidade de crianças, e o topo mais estreito, que significa uma menor qualidade de vida, que as pessoas estão vivendo menos, ou que o número de idosos é menor. E isso traz reflexos para a economia de um país, por exemplo. Porque, gente, os adultos trabalham, né? São os trabalhadores. Eles são sustentáculos de uma economia. São quem representa o PEA, né? Que a gente já viu, que é a população economicamente ativa. Se pegarmos o Brasil, como vocês podem ver nessa pirâmide etária ao lado, predomina a população adulta. Então a gente tem uma preocupação com a garantia de emprego, porque se temos mais adultos, significa que temos mais mão de obra. Então é necessário garantir emprego para essas pessoas. Se a gente pegar a pirâmide etária da Bolívia, por exemplo, a gente vai ter um número maior de crianças. Então, é um país que é menos desenvolvido. A preocupação do governo, por exemplo, vai ser a garantia de educação para essas crianças. Já o Canadá, que é um país considerado mais desenvolvido, né, apresenta a população com um envelhecimento populacional. O que significa os governantes terão que investir, geralmente, em aposentadorias e também em bem-estar social para essa população, já que tem uma população idosa bem maior. Entendido, gente? Espero que sim.
Espero ter colaborado para o aprendizado de vocês. E para casa vai ficar as atividades da página 83, 85, 91 e 92 do livro didático e do livro suplementar as questões de 7 a 11. Entendido? Tenha um ótimo dia, bons estudos e se cuidem!